podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Husum Innovation. No episódio de hoje, vamos falar sobre como a popularidade dos SUVs, os famosos utilitários esportivos, vem revelando novos desafios para a indústria de veículos elétricos. Para conduzir essa conversa, tenho aqui mais uma vez Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Oi, Hudson, tudo certo? E você? Oi, pessoal, tudo bom? Obrigado pela audiência mais uma vez. Vamos nessa. Bom, Hudson, para abrir nossa conversa, eu queria que você comentasse um pouco, sobre cenário e panorama geral, como a gente costuma fazer nesse tipo de episódio. Queria que você falasse um pouco, sobre a participação e o impacto do segmento de SUVs no mercado geral de veículos elétricos. Então, Tomás, acho que vale a pena a gente começar nosso bate-papo, essa nossa conversa, com um panorama geral do mercado de SUVs de maneira geral. Acho que até antes dos SUVs elétricos aí, que tem se tornado uma certa febre, surgindo em vários modelos, várias alternativas para os consumidores, mas os SUVs já faziam bastante sucesso antes dos veículos elétricos, dos SUVs elétricos. Hoje, os SUVs representam um impressionantes 48% das vendas globais de veículos. Esse foi o número de 2023, ou seja, metade dos veículos vendidos no mundo são SUVs, de acordo com a Agência Internacional de Energia. Isso é uma tendência que tem aparecido de ter veículos cada vez maiores. Essa tendência já tinha acontecido nos Estados Unidos, de alguma certa forma, com os veículos a combustão, mas eles têm crescido muito no planeta inteiro. Se você for comparar há 10 anos atrás, apenas uma década atrás, os SUVs eram só 20% do mercado. Então, hoje ele 48% das vendas globais são veículos dessa categoria. Outros números também que são impressionantes, e aí a gente já trazendo para a questão do impacto, os SUVs são veículos maiores, e no ano passado haviam mais de 360 milhões de SUVs nas estradas no mundo e produzindo 1 bilhão de toneladas métricas de CO2, de dióxido de carbono. Então, esses veículos maiores eles emitem geram mais emissões por um motivo óbvio, são mais pesados, têm maior potência, etc. Colocando esse valor de emissões num ranking, os SUVs seriam a quinta nação com maior volume de emissões do planeta. Seria mais do que o Japão emite de carbono, considerando indústria, considerando comércio, considerando residências, considerando uma série de outros fatores, se você fosse fazer essa comparação. Então, do crescimento de emissões no ano passado, a gente está falando aí de 2023, mais de 20% pode ser atribuídos às emissões dos SUVs. O transporte, de maneira geral, é um dos grandes responsáveis pelo volume de emissões de CO2. Os SUVs, sendo metade dos veículos, realmente tem uma participação muito importante aí nessa questão das emissões. Então, assim, ainda sobre os SUVs, a gente tem visto que as montadoras têm cada vez mais investido nessa categoria, criado variantes dessas SUVs. Algumas montadoras têm mais de um modelo de SUV, porque elas têm margens de lucro mais altas, têm uma preferência dos consumidores, os motoristas tendem a seguir essa tendência pelo apelo de conforto, de espaço, status até. A gente vê marcas super tradicionais que, ao longo do tempo, só fabricavam um tipo de modelo entrando para esse mercado de SUVs. Por exemplo, a Ferrari. A Ferrari lançou recentemente o Ferrari Puro Sangue, é um SUV da Ferrari. A Ferrari nunca tinha tido um SUV, não pôde ignorar o tamanho desse mercado. A Rolls-Royce também, de carros de luxo, não tinha um SUV, agora tem um SUV da Rolls-Royce, o Cullinan. Então, realmente são
esse mercado de SUV está mudando aí, a tendência de todas as montadoras, independente do segmento que elas estão colocadas. E aí, a gente indo para os SUVs elétricos, né, acho que vários deles foram foram sucessos estrondosos de venda, né, quando os veículos elétricos, que antes não tinham modelos SUVs, começaram a produzir os SUVs elétricos, aí acho que foi um dos momentos de inflexão aí na indústria de veículos elétricos. E aí, falando especificamente do Tesla Model Y, que foi lançado em 2020 e hoje é, de longe, o veículo elétrico mais popular, né, o mais vendido. Só esse modelo da Tesla especificamente foram vendidos 1,2 milhões de unidades em 2023. O segundo veículo elétrico mais vendido também é um SUV, né, é o BYD Song, que foram vendidos mais de 600 mil unidades. Então, acho que esse panorama, essa tendência das SUVs, elas realmente é um modelo, é uma tendência aí, em termos de consumo, praticamente sem volta. Mas aí tem outras questões que a gente pode conversar aí ao longo do episódio para endereçar algumas possíveis variantes nessas tendências. Bom, isso é interessante, né, desses números que você traz, que é um número que a gente vê, né, nas ruas das grandes cidades, é bem visível, principalmente quando você vai aqui no Brasil, em São Paulo, como cidades como São Paulo, Rio, a quantidade de SUVs na rua é enorme, né, cresceu muito nos últimos anos. Mas aí, partindo, né, dessa observação empírica que a gente faz, desses números que você trouxe também, queria que você falasse um pouco sobre os impactos que isso traz, tanto para a indústria de vis como para o meio ambiente, né, os impactos diretos e indiretos. Então, Tomás, foi interessante você ter falado essa questão de perceber que os SUVs estão cada vez mais presentes nas ruas de maneira empírica. Eu sou adepto aí do carro como serviço, há muitos anos eu não tenho o meu automóvel, e o meu último automóvel foi um SUV, quase 10 anos atrás. Então, mostra um pouco que essa tendência vem crescendo aí já faz algum tempo. Então, assim, começando pelo óbvio sobre a questão do impacto, é que os veículos maiores consomem mais energia, independente se ele seja elétrico ou movido a combustível fóssil. No caso dos SUVs elétricos, você precisa de baterias maiores para garantir a mesma potência ou a mesma autonomia que um veículo teria se ele fosse um veículo menor. Então, isso eu acho que é um primeiro ponto aí importante de destacar. E a questão das baterias, a gente sempre fala aqui, já falou isso em alguns outros episódios, né, sobre baterias propriamente ditas, sobre veículos elétricos, que é o componente crítico hoje para a expansão dos veículos elétricos, um dos componentes críticos, principalmente pela demanda que as baterias exigem na questão de mineração, né? Metais como lítio, níquel, cobalto têm crescido muito em termos de preço, demanda mundial, com o crescimento dos veículos elétricos e com a demanda de baterias, desse tipo de bateria, né? Que é uma bateria muito maior do que uma bateria, por exemplo, de celular ou eletrônico que a gente usa no dia a dia para casa. Então, tem um estudo também da Agência Internacional de Energia que mostra que a quantidade de mineração desses materiais usados na fabricação das baterias pode crescer 50% até 2050. Então, se os veículos fossem menores, provavelmente esse número seria um pouco menor, considerando a importância aí dos SUVs nesse mercado. E aí, obviamente, tem todas as questões relacionadas ambientais à mineração intensiva. Vocês têm evoluído algumas práticas aí no campo da mineração, mas, de fato, isso é uma questão importante a ser endereçada. Você também sempre tem a alternativa aí da reciclagem, também das baterias, né, da reutilização de alguns componentes, que também a gente já falou aqui no podcast. Então, eu acho que isso talvez seja o principal impacto do crescimento acelerado dos SUVs elétricos, né?
Eu acho que também, aí eu acho que tem alguns outros aspectos mais característicos de veículos maiores, né? Eles são a questão do uso do espaço urbano, né? Do comportamento dele nas estradas, a própria manutenção. Então a gente tem algumas outras questões de veículos grandes, mas isso aí não seria particular dos veículos elétricos. Acho que, de maneira resumida, talvez os principais impactos sejam esses, né? O crescimento das baterias, e a demanda de mineração e as questões relacionadas a veículos maiores, né, até de uso de espaço urbano, né? Algumas cidades no mundo até têm um certo controle com o tamanho dos veículos nas áreas centrais para poder você ter um maior conforto, né, das pessoas que vivem, né, em centros urbanos muito populosos. Então acho que esses seriam talvez os principais pontos aí de atenção do nosso lado para essa expansão. Bom, Hudson, e aí eu queria ver um pouco né, do que você tem acompanhado, o que a gente pode fazer para mitigar esses impactos, aí seja, né, no âmbito de políticas públicas, de incentivo para a indústria, da atuação da própria indústria, e eu acho que também tem uma própria questão aí de comportamento, né, do consumidor também, porque aí eu não tenho nenhum dado aqui na mão falar sobre isso, mas eu arrisco dizer que 80, 90% das pessoas que compram SUV, elas não necessariamente têm uma necessidade, né? É uma decisão ali de compra muito voltada pelo ou um conforto maior, ou até mesmo um status, né? A dirigibilidade do carro, a preferência pessoal, mas não necessariamente essa necessidade de espaço. Então, levando em conta tudo isso, né? O que a gente pode fazer para ir direcionar um desenvolvimento mais sustentável desse segmento, se é que isso é possível. Então, Tomás, acho que esse ponto que você mencionou, né, sempre que a gente discute aqui tecnologia, mudança, as mudanças tecnológicas, elas são também mudanças comportamentais, né? As pessoas, né, acho que o McLuhan, se eu não me engano, falava que nós somos uma tecnoespécie, né? Hoje a gente não consegue dissociar o nosso jeito de viver da tecnologia, né? Como é que seria a nossa vida se a gente não tivesse celular, por exemplo, se a gente não tivesse, né, um fogão, uma geladeira, né? Seria um modelo de viver muito diferente. Então, considerando isso, né, que a gente tem essas decisões, né, comportamentais, os SUVs elétricos podem ser uma grande oportunidade para substituir as SUVs a combustível fóssil. Então, dado que as pessoas gostam de SUVs, têm comprado cada vez mais, por questões, como você disse, de conforto, né, de status, de dirigibilidade, e outros fatores, se você tiver SUVs elétricos substituindo os SUVs a combustão, você vai ter o impacto igual a substituir um veículo a combustão pequeno por um veículo elétrico pequeno. Então essa é a primeira grande oportunidade, né? As pessoas começam a olhar e escolher SUVs elétricos ao invés de SUVs a gasolina e híbrido. Então tem um dado que é legal de um relatório da Agência Internacional de Energia, que ele faz uma extrapolação considerando que se todos os SUVs a gasolina e híbridos do mundo, né, vendidos em 2023 fossem veículos elétricos, 770 milhões de toneladas métricas de dióxido de carbono seriam evitados ao longo da vida útil desses veículos. Isso é o equivalente a todas as emissões rodoviárias da China no ano passado, por exemplo. Então, você fazer essa mudança em massa, né, dos SUVs a gasolina e híbridos para os veículos elétricos tem um potencial muito grande. Também, né, esse estudo ele mostra algumas questões relacionadas à opinião, e aí ele fala a mesma coisa em relação àquela questão que a gente estava mencionando do comportamento, né, que vários motoristas estão dispostos a comprar um veículo elétrico, mas não estão dispostos a mudar o seu modelo de carro, né, proprietários de SUVs, para veículos menores. Então, se você tiver essa alternativa elétrica dos SUVs, você pode fazer pelo menos uma mudança de comportamento de uma direção mais sustentável. Eu acho que um outro ponto também são as tecnologias. A gente sempre fala aqui sobre rotas tecnológicas, né? Acho que o setor de energia e toda a cadeia ligada ao setor de energia
tem desenvolvido muita tecnologia, tem mudado muita coisa. Então, novas tecnologias de baterias, por exemplo, as baterias LFP, né, que é Lithium Iron Phosphate, né, que é da sigla em inglês, que é uma categoria de baterias, uma tecnologia de baterias que tem crescido muito, não demanda, por exemplo, mineração de níquel ou cobalto. A gente também tem baterias de sódio, né, que tem algumas características que precisam ser observadas em relação à segurança, mas também é uma alternativa que não demanda nem o lítio. Então, a gente tem algumas rotas tecnológicas de baterias que podem ajudar a fazer essa mitigação. Outra questão também que é importante mitigar, eu falei um pouquinho antes, é a questão da reutilização dos materiais, da reciclagem de materiais dessas baterias. A gente fez um episódio falando sobre até uma startup que estava crescendo muito lá no mercado asiático, que realmente pegava todas essas baterias e reciclava, e conseguia ter um reaproveitamento de materiais muito grande. E aí gera uma enorme mitigação ao problema também da mineração, do impacto que a gente tinha colocado. Uma outra alternativa, e essa afeta mais o comportamento das pessoas, são políticas públicas que incentivem pessoas a ter carros menores ou desincentivem a ter carros maiores. Então, por exemplo, alguns países, por exemplo, Noruega e França, têm cobrado imposto maior para carros maiores. Então você tem um desincentivo aí a ter carros maiores e um incentivo a ter carros menores. Algo parecido aí, conceitualmente com o que a gente tem aqui no Brasil com os carros 1.0, né, que tinham um incentivo fiscal, né, para carros de menor potência, que geravam menos emissões, etc. E, por exemplo, Paris, seguindo aquela linha, né, das cidades que têm tentado controlar a parte central ali, a parte mais urbana, por exemplo, aumentou as taxas de estacionamentos para SUVs. Veículos maiores ocupam mais espaço, como a gente tinha mencionado, então se paga uma taxa de estacionamento maior. Então essas são algumas possibilidades aqui de atuação e mitigar um pouco desse impacto ambiental do crescimento, né, da rota de crescimento dos veículos, das SUVs elétricas. Maravilha, Hudson. A gente está chegando aqui ao final da nossa conversa, então, para a gente fechar, eu queria que você compartilhasse com a gente alguma visão, perspectiva, tendência do que você acha que está vindo aí pela frente desse movimento, alguns caminhos promissores que a gente pode trilhar. Então, Tomás, eu acho que, primeiro, né, a gente falou um pouco de comportamento, acho que o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a questão do comportamento das pessoas mesmo. A gente sabe que existem várias campanhas aí, por exemplo, a questão da sustentabilidade era uma questão que 50 anos atrás era pouquíssimo importante para as pessoas e hoje, né, todo mundo tem algum nível de consciência ambiental, né, uns mais, outros menos, uns são mais, né, intensivos, né, na sua mudança de comportamento, outros menos, mas foi uma pauta importante que hoje é impossível ignorar. Então, com o crescimento, né, massivo desses carros de grande porte, vale a reflexão, né, de quem de fato precisa de carros grandes dessa natureza, e aí por N motivos, né, cada um vai ter seu motivo de escolha. Outra alternativa interessante tem muito a ver com a mudança de hábitos que a gente tem também, de fato você precisar ter ou não ter um carro, né, um automóvel. Como eu disse, há mais de 10 anos eu não tenho automóvel, né, moro no centro urbano, é possível locomover com bicicletas elétricas, por exemplo, os modelos compactos, né, para fazer pequenos deslocamentos. Então, acho que dependendo de onde você mora, do seu estilo de vida, do seu comportamento, você simplesmente pode não ter um automóvel e substituir isso por outros meios de transporte também. Então, é uma questão comportamental, com o adensamento das cidades, cada vez mais as pessoas têm buscado isso, né? Estar nos grandes centros é uma mudança, tem seus impactos ambientais também, essa mudança, mas quando a gente fala de ecossistema de inovação, por exemplo, isso tem acontecido, todas as métricas mostram quanto se está
fazendo o adensamento urbano para inovar, né? Então isso tem acontecido, as cidades têm se preparado também para usos alternativos. E aí uma visão bem mais de futuro, né, que eu gostaria de destacar aqui, é o próprio conceito de posse do automóvel. A gente tem aí visto várias tecnologias de carros autônomos que pode fazer com que a indústria automobilística ela seja cada vez mais um serviço. Ou seja, você vai sair da sua casa, vai entrar no aplicativo, vai chamar, vai aparecer um carro sem motorista que vai estar rodando, por aí, você vai entrar nesse carro, vai te levar até algum lugar, vai parar, né, de forma autônoma. E aí é um carro que não precisa de motorista, que ele é feito só para um transporte, não é o seu carro. Então você pode, de fato, ter carros bem menores, muito confortáveis, mas muito menores, que vão rodar de forma autônoma e as pessoas não vão ter o seu próprio carro. Então, toda essa preferência por SUVs ela pode ser repensada nesse cenário. Né, hoje, né, como eu disse, 50% dos veículos, quase 50% dos veículos do mundo são SUVs, as pessoas preferem isso. Se for simplesmente considerado um serviço de transporte, talvez não tenha essa necessidade e os carros possam ser menores, como a gente tem que é a alternativa do Waymo lá do Google, está sendo testado. É um carro bem pequeno, que tem esse objetivo e super confortável para transportar as pessoas. E aí, olhando ainda mais para o futuro, a gente também já fez um episódio aqui sobre isso, os eVTOLs, que são os veículos voadores elétricos autônomos, que tem alguns desenvolvimentos aí da própria Embraer, da Heng chinesa, já fez uma discussão aqui em episódios passados sobre os eVTOLs, que aí ele ressignifica o conceito do carro, né, do automóvel. Então, a gente falou lá naquele episódio que, na verdade, o eVTOL, num primeiro momento, ele tende a ser mais um substituto do helicóptero do que do automóvel, mas, em alguns casos, ele vai substituir, né, o uso do automóvel. Então, aí a gente não vai nem discutir se é veículos pequenos ou SUVs ou veículos grandes, mas vai acabar esse conceito e vai ter um veículo voador aí transportando as pessoas de um lado para o outro. Então, acho que para fazer o resumo aí das considerações finais, eu acho que é isso. Tem uma questão comportamental da necessidade dos veículos para uso urbano, né, de veículos grandes para uso urbano, a questão dos substitutos, como bicicletas elétricas também para esse ponto, e os carros autônomos / eVTOLs com a mudança comportamental muito maior também, puxada mais uma vez pela tecnologia, pela uma nova tecnologia disponível. Acho que esses seriam os grandes pontos de atenção aí para a gente olhar para o futuro das SUVs, e principalmente das SUVs elétricas. Muito bom, Hudson. Podemos ir para o Energy Beats, então. Vamos lá? Momento Energy Beats. Bom, pessoal, vamos ao nosso momento Energy Beats. É o momento que a gente dá dicas aqui de livros, sites, relatórios, documentários, filmes, sobre o episódio, e a minha dica de hoje é um portal, o Inside EVs, é um portal que fala tudo sobre veículos elétricos, todos os lançamentos, estatísticas. Acho que vale super a pena conferir vários dos lançamentos lá. Se entrar no site lá, você vai ver que vários são SUVs, então confirma um pouco dessa tendência do que a gente falou aqui durante o episódio. Né, o CEO desse portal esteve com a gente, inclusive, lá no Energy Summit, falando sobre o futuro da mobilidade, também, esse movimento todo aí dos veículos elétricos, né, o Fábio Trindade. Então, vale super a pena acompanhar, né, um material muito focado aqui no mercado brasileiro, embora o grupo como um todo seja um grupo internacional, né, essa versão do Inside EVs no Brasil fala muito do que está acontecendo aqui no Brasil, no mercado de veículos elétricos. Vale a pena ir lá dar uma conferida. E você, Tomás, quais são os seus beats de hoje? Bom, Hudson, então o meu beat de hoje é um site também, é a seção de veículos elétricos no site da Agência Internacional de Energia, iea.org. Assim como a sua recomendação, a página aí traz um compilado bem atualizado de todos os estudos, notícias, mapeamentos e análises que a Agência Internacional vem fazendo relacionadas ao setor de EVs.
Então fica aí meu beat de hoje, super fácil de achar no site deles, está dentro da aba de transportes. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast Energy Center, da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passar esses minutos com a gente. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e no perfil da MIT Technology Review Brasil, na sua plataforma de podcast preferida. Vai lá. Tomás, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Valeu, Hudson. Obrigado, pessoal, por acompanhar a gente até aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.